É isso aí, galera. Nós estamos gravando aqui um especial do Olhar Alternativo, porque essa semana tá aí rolando aí, né, a investigação, né, o Bolsonaro foi indiciado, né, aí nas últimas semanas. é, e a gente vai destrinchar tudo aí que aconteceu e tal, para você poder entender de uma forma simples, fácil, que às vezes a gente vê as notícias na TV e às vezes a gente fica sem entender alguns pontos, né? Para a conversa está aqui o Jason e se apresente aí, a gente começa a conversar. Oi, oi, galerinha. Faz um bom tempo que eu não entrava aqui no meio da semana. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos escutam em diferentes plataformas. E quem está, primeiramente, eu quero falar para vocês que a gente vai estar melhorando nossa comunicação. Vamos criar um grupo do WhatsApp, né, Wanderson? Para Isso. que a gente possa comunicar melhor com vocês, porque normalmente vocês mandam a mensagem, como a gente trabalha também por fora, acaba sendo corrida, acaba a gente passando desse ponto de ver as mensagens. Não que a gente é metido, gente, é porque realmente uma correria e adaptar com vocês é muita gente. Então, para melhorar, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, onde vamos divulgar o link em breve para que vocês entrem, a gente pode debater, a gente pode conversar. A gente pode dialogar pessoas como vocês aí, que tem um papo cabeça, né? E a gente vai responder perguntas normalmente aqui no nosso podcast, igual o caso hoje da Ana. Ana, lá de Lauro Freitas, Bahia. Wanderson, Muito bom, vamos destrinchar um pouco aí essa história do Bolsonaro, né? É o que mais tem sido falado e muita gente tem meio que muita gente que não é leigo de justiça, de política, do que está acontecendo, né? Pode acabar sendo enganado até por pessoas porque tem muita gente que sabe o que está acontecendo, mas eles usam, desculpa o palavreado, mas usa a burrice do povo para poder empurrar ali o que eles querem, né? Então a gente vai destrinchar para que você consiga entender de uma forma didática, de uma forma, enfim. Vamos começar falando sobre o indiciamento geral, ou o que mais tem se falado, né? Que é sobre o, o crime de abolição do Estado Democrático como é que fala? direito. De direito. Que no caso é você tentar tirar o poder que foi é, que foi genuinamente é, votado Eu- pelo povo, né? E Isso. aí o povo tenta tirar, né? Um político que foi genuinamente colocado lá. Uma coisa que eles sempre falam é sobre as urnas, né? É sobre as urnas serem fraudadas. Se você lê os autos do processo, existe uma parte, um print do WhatsApp, em que em um grupo eles pegam e falam assim: olha, a gente não conseguiu achar nenhuma prova de que as urnas foram fraudadas. Porque, não sei se vocês lembram, mas antes das eleições teve um período que eles disponibilizaram os códigos da, da urna eletrônica. Aí teve pessoal do exército que viu, teve políticos, teve parlamentares e tal, para ver se tinha alguma fraude, alguma coisa. Eles não conseguiram comprovar nada. Muita gente que é leiga de internet, essas coisas, não sabe muito bem como é que funciona a urna eletrônica. A urna eletrônica, inclusive, só para contestar isso aqui que eu vou falar, teve uma fala do hacker que foi contratado pela Carla Zambelli para poder hackear a urna eletrônica. Ele disse que ele não conseguiria hackear a urna eletrônica. Por quê? Por causa disso que eu vou falar agora. E ele disse que ele só conseguiria hackear se ele tivesse dentro do TSJ, né? Tribunal Superior, TSE, desculpa. Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? O meu computador, ele tem o Windows. O computador do Jason tem o Windows, e assim sucessivamente, né? E todos estão conectados na World Wide Web, rede mundial de internet. Beleza.
Todos eles. Então, o meu computador, se eu quiser conectar no computador dele, eu consigo mandar um link ou alguma coisa só descobrindo o endereço de IP do computador dele. Eu consigo fazer isso porque eles estão usando o mesmo sistema operacional e a mesma internet. Ok, beleza. O negócio é que as urnas eletrônicas tiveram um sistema operacional que só ela tem, mas nenhum outro computador tem, e uma rede própria de internet que só ela utiliza. Ou seja, não tem como um computador de fora acessar, porque quando ele vai mandar o código, a resposta não vai ser igual, vai ser diferente, então ele vai negar. Por isso que o hacker falou que de fora ele não conseguiria hackear, ele teria que estar dentro para se conectar, para que os computadores conversassem na mesma rede. Ah, então, assim, é meio que muito difícil de hackear uma urna eletrônica. Assim, realmente a pessoa tem que estar dentro lá, usando o mesmo sistema deles para conseguir hackear todas as urnas eletrônicas. Então, todas essas informações aí que falam que foi fraudado e tal, é tudo sem prova, gente, porque não tem como a pessoa conseguir hackear um sistema estando de fora do jeito que eles criaram. Realmente foi uma criação muito bem feita, tá? Inclusive o Brasil é elogiado, questão dessas urnas eletrônicas, que eles foram muito bem pensados justamente para não conseguirem hackear. Parabéns. Então, eles falam, né, sobre isso, uma das teses. Então, já foi derrubado isso. E segundo, que é, os políticos bolsonaristas, né, os bolsonaristas estão pedindo anistia. Anistia, vamos lá para o dicionário. Anistia é um perdão que o governo dá para uma pessoa que cometeu crime. Aí vai na internet e fala assim: não, não, não houve crime, não cometeu crime. Se não cometeu crime, por que está pedindo anistia? Se anistia é um perdão dado por um crime cometido. Tipo, não faz sentido. Eles estão meio que tropeçando nas suas próprias palavras, né? O que você tem a falar isso, Jason? Eu tenho muita coisa Cara, para falar. a gente tem muita coisa para falar referente a isso. Inclusive, né, eu estou aqui com uma bomba para responder, no caso da Ana. Quando a gente fala assim, pessoas leigas, gente, a gente não quer ofender ninguém. É porque a gente também, eu mesmo sou leigo com muita coisa. É porque tem pessoas que escutam a gente e ela tem dificuldade de aprendizado, igual no caso dessa Ana mesmo. Ela é uma pessoa, que vou até pedir a ajuda do Wanderson para responder a pergunta dela, porque ela me passa uma pergunta aqui e ela diz que não consegue entender a política brasileira. E eu explicar a política para uma pessoa em 2025 é algo bem complicado mesmo, né? Eu acho que até o Wanderson mesmo, não é, Wanderson? É Você complicado. conseguiu, eu acho que qualquer pessoa hoje, se for perguntar para você assim, você consegue explicar a política brasileira hoje? É muito difícil a pessoa explicar. Então, Ana, eu vou tentar ser o mais didático possível para responder a sua pergunta. Eu vou pedir a ajuda do Wanderson, para ele colocar na descrição do vídeo certos pontos que eu vou mencionar aqui durante essa gravação e contendo opiniões do meu olhar alternativo. Eu lembrando que eu não vou ofender ninguém, é somente uma opinião minha daquilo que eu vivenciei e sem perder o foco no julgamento do Bolsonaro. Eu não vou alisar a cabeça de ninguém, não, gente. Vou ser bem franco com você. Então, eu só peço a vocês aí que apenas me escute, tá? A pergunta da Ana, da cidade de Lauro do Freitas, que ela, por ter esse problema de dislexia, e ela não quer que passe o sobrenome dela, a gente não vai passar. Ela me pediu para explicar de um jeito mais didático possível como funciona a política brasileira em relação ao âmbito do julgamento do Bolsonaro. Pois ela vê as notícias que passam nos setoristas, ela não consegue compreender a situação política pública atual. Bom, como eu vou poder começar a respeito disso? Vamos lá.
Bom, conforme eu mencionei, explicar a política brasileira vai ser para mim igual explicar aquela série Dark. É, 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 não é? Cara, tem gente que até hoje não consegue entender aquela série, velho. eu Mesmo consegui. tendo resumido no YouTube, tem gente que não consegue. Tá até agora tentando entender. A política, gente, funciona a mesma coisa. Então, eu vou separar aqui três pontos que vocês podem juntar e desses três pontos você definiu o julgamento do Bolsonaro, tá bem? Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é a ideologia política. Nós brasileiros, a gente carrega dentro de nós algo pior que uma droga, que eu gosto de falar assim, mas não é levando ao mal, que é a ideologia. Você tem a ideologia de política, onde você escolhe ser direita, esquerda, centro. Você pode ter, tipo assim, várias afinidades, mas eu prefiro ser esquerda, eu prefiro ser direita. Você tem a ideologia religiosa, onde você tem várias culturas, mas eu prefiro ser mais um pouco cristão. Você tem a ideologia de música, onde tem vários tipos de música, funk, forró, sertanejo, mas eu prefiro mais sertanejo. Isso é ideologia, é você ter um segmento forte naquilo que você gosta. E infelizmente o Brasil tem duas profissões que tinha que ser simplesmente imparcial que está afetando nós atualmente, que é o judiciário e o jornalismo. Essas profissões são as que eu considero hoje, na minha opinião, que se fossem imparciais hoje, faria uma tremenda diferença. O E eu vou jornalismo explicar, nunca foi parcial. O é jornalismo por isso que eu vou nunca, falar para você. neste Eu vou Brasil falar. nunca. Cara, desde o tempo, sabe por que eu falo para você? Porque foi por conta do jornalismo que aconteceu a ditadura militar no Brasil. Numa época que não tinha nem tecnologia igual temos hoje. É por isso que é meu medo. Então, eu vou, sem perder o foco no julgamento do Bolsonaro. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto de ideologia, para a gente passar para o segundo ponto adiante. É, quando eu conversei com uma pessoa que apoia a esquerda, sobre esse caso do Bolsonaro, ele falou bem assim para mim: cara, tá passando na TV, o Bolsonaro tá se lascando. Aí eu falei: beleza, cara, certinho. E o que que o juiz passou no julgamento? Aí ele falou assim para mim: sei lá, só quero que o Bolsonaro se lasque. Então, o que que eu identifiquei nesse tipo de pessoa? Não estuda. Infelizmente, para ela, a torcida dela tá maior que a notícia. Infelizmente, para essa pessoa vai servir somente como uma cortina de fumaça e não o que o julgamento realmente representa para o Brasil. É, Quando eu fui conversar com uma pessoa de direita, de extrema direita, o que que ele passou para mim? Cara, é perseguição do Alexandre de Moraes. Aí eu perguntei: você viu o julgamento? A mesma pergunta que eu fiz para a pessoa da esquerda, né? Você viu o julgamento? O que que o juiz passou? As provas que tinha? Não, nem isso ele viu. Então, o que que acontece? Aqui já entra um outro ponto. O brasileiro hoje, não só o brasileiro, mas como a maioria das pessoas, tem um grande defeito. Só quer ver aquilo que eles querem ver e ouvir aquilo que eles querem ouvir. Já é um não. outro É. problema que já está vindo bem aí adiante. Então, quando eu assisti parte do julgamento, gente, é, é, eu acabei vendo o Alexandre de Moraes dizer uma palavra que vai mencionar o 8 de janeiro nesse segundo ponto aqui, que os setoristas brasileiros, os principais jornais, estão desviando o foco. Mas eu vou conversar com vocês aqui adiante. O É, que que ele mas falou? só um ponto aqui, Oi. se você que está ouvindo ou assistindo não tiver condições de acompanhar em tempo real, existem algumas páginas que resumem o que aconteceu, tá? E se você quer um resumo assim, sem puxar para um lado nem para o outro, o site da Câmara, do Senado, da TV Justiça em si, eles postam lá o vídeo e detalham trecho por trecho para você poder ter acesso a tudo isso sem precisar de ficar. Então, se você quer
analisar tudo que aconteceu, sem ir para mídia A, B ou C, vai lá pro site da Câmara, que lá eles postam tudo que acontece e detalha, e aí você toma a sua própria decisão. Só para ressaltar aí, para a pessoa talvez ficar, não, eu vou no site A, mas o site A é de esquerda. Não, vou estar é de direita. Não, é de centrão. Então vai lá no site do Judiciário mesmo, da Câmara, do Senado lá, que eles postam tudo direitinho, bonitinho. Aí você que julga aí o que você achar. Certo. Eu vou continuar aqui, galera, sem perder o foco do julgamento do Bolsonaro, tá bem? Vamos lá. Como eu falei para você, quando eu fui assistir, praticamente acho que era a parte final do processo lá do relator do Alexandre de Moraes, uma palavra que eu notei que ele falou desde o dia 8 de janeiro. E muito setorista de imprensa acaba ocultando ou deixando de lado, ou como se fosse não colocando tanto destaque. E o que que é? Aí que entra o ponto 2: milícias digitais, tá bom? Escreve aí, ponto 2. O primeiro ponto eu coloquei ideologia política e o ponto 2 eu estou colocando aqui milícias digitais. Eu pergunto a você, ou até mesmo, Wanderson, você sabe o que que é milícia digital? Sim, eu já ouvi muito falar sobre isso. São pessoas que estão na internet, como é que fala? Elas estão empenhadas em divulgar ou, enfim, fazer propaganda para aquilo que elas querem, seja crime, seja ódio, seja divulgação de ódio, seja, enfim, elas estão lá para único esse objetivo. Elas vão gastar dinheiro, elas vão gastar tempo, elas vão gastar tudo, igual a gente está fazendo aqui, gastando nosso tempo para fazer isso, eles fazem de acordo ali com o que eles querem e influenciar as pessoas, a massa, né, para que chegue, para que todo mundo chegue no, entenda o que eles querem que você entenda e não o que realmente. Então, exatamente. Em resumo, para você que não entendeu, praticamente de um jeito mais resumido, milícias digitais são pessoas que conseguem te manipular através de uma fake news. Certo, Wanderson? É. E essas E e essas fake news sempre são acompanhadas de frases assim: o que o governo não conta, o que tal não conta e tal. exatamente, exatamente. Então, gente, quando eu acompanhei isso, no julgamento que o Alexandre de Moraes passou, eu reparei uma coisa. Gente, esse golpe foi no dia 8 de janeiro. Será que eles não fizeram uma investigação da Polícia Federal? Essa foi a minha pergunta. E eu tenho certeza que eles fizeram essa mesma pergunta. E algo que eu sei que o Alexandre de Moraes hoje sabe é que essa milícia digital chegou ao ponto de ser uma facção. Sim. Eles tinham Então, isso, tipo assim, uma facção não só para a esquerda, quanto também para a direita. Eles tinham, na época do Bolsonaro, eles tinham fotos lá, pessoas que não gostavam do governo, e assim, tem liberdade de expressão, de falar, só que eles tinham lá na internet os dados da pessoa para assim, se precisar difamar alguma coisa assim, soltar uma fake news da pessoa, eles teriam lá todos os dados da pessoa se quiserem. Isso é grave. Não, muito grave. Agora eu pergunto a você que está aqui agora, é, quem é que está lucrando, gente, atualmente com essa briga de direita e esquerda no Brasil? A mídia. E você, é a pessoa que está me ouvindo aqui agora, você já chegou a pensar que nesse exato momento você está sendo manipulado por essa milícia? Você reparou nosso olhar alternativo? Ficou claro para mim, gente, que essa fala do Alexandre de Moraes, ele sabe que o brasileiro está sendo manipulado. Mas aí eu falo para você, Alexandre de Moraes, se você realmente estiver me vendo esse vídeo aqui, nós somos um canal pequeno, mas eu vou garantir para você uma coisa. Para vencer essa guerra sua, diretamente com essa milícia digital,
O segredo, meu amigo, eu vou ser bem franco com você, é o judiciário deixar de ser imparcial. A parcialidade hoje do judiciário brasileiro é o que facilita o uso dessas milícias digitais. Vou ser bem franco. Mas aí, deixa eu só, talvez, mas se ele não for imparcial, aí não vai abrir brecha para a, porque, por exemplo, vamos supor, alguém vai ser julgado e aí eles não são imparciais. Aí fala assim, não, mas tem que ser imparcial porque a justiça realmente, a justiça tem que ser imparcial, não pode ser voltado nem para o lado A nem para o lado B. Então, assim, o fato dela não ser imparcial é um fato que prejudica? É. E dela ser imparcial é um fato que prejudica? É. Mas também, se ela não for, vai prejudicar mais ainda, porque aí nos julgamentos que vai acontecer, eles podem alegar que não houve imparcialidade e pode anular julgamentos em questão disso. Então, é meio que uma corda bamba, né? Você não sabe muito bem o que fazer. Eu, assim, também pensava isso, assim, nesse âmbito. Até eu entender, eu conversando, para a pessoa entender realmente essa questão de imparcialidade, eu posso até convidar pessoas que são ligadas mais à área de direito do Brasil, no caso, que estuda direito. O que a gente fica naquela mensagem de do juiz ser imparcial ou parcial é aquela velha frase que tem na área de direito. O advogado tolo, ele conhece a lei de cabo a zero, de 0 a 100. Tudo que você fala dele, ele entende. O sábio é aquele que conhece o juiz. E isso já determina praticamente o que que é ser parcial e imparcial durante o julgamento. Mas o que eu estou comunicando aqui é sobre as milícias digitais, é somente sobre as milícias, o juiz, milícias no caso, e ideologia, o juiz ele tem que ser imparcial. Porque ele não sendo imparcial na milícia atual, e também na ideologia, vai entrar o terceiro ponto que eu vou mencionar aqui agora, que é o jogo político. As pessoas eles, escutam muito eu falar de jogo político aqui no nosso podcast e perguntam, cara, que jogo político é esse que você fala? Me explica de um jeito que seja esse jogo político. Cara, eu vou ser bem franco com você. É, aquela série, como é que se fala o nome dela, que tem aquela. Da, chama. Que tem o Jon Snow, Guerra dos Tronos, chama Game of Game of Thrones? Não. Thrones. Isso, obrigado por lembrar. É, a gente percebe nessa declaração que ele citou as milícias, que a milícia estava até dentro do julgamento, dentro do próprio Supremo, gente. Tinha gente filmando lá, utilizando gestos para fazer fake news. Só para você ter uma ideia, 10 minutos depois do julgamento, já tinha gente falando que o Bolsonaro tinha sido condenado a 70 anos de prisão, já tinha sido condenado não sei o quê. Gente, o cara tinha sido tava votando para ele se tornar réu, já tinha sido condenado. Então, isso é o quê? Disseminação de fake news. O que que eu percebi acima de tudo? É o jogo do poder. Ali, gente, é pessoas sábias que estão ali, ó, que entendem do meio da lei e entendem do meio político. Você acha realmente que Lula não está brigando lá para poder ficar no poder? Bolsonaro não está brigando para ficar no poder? O Vance acabou de falar aqui agora. Tá tendo uma condenação no STF e uma briga na Câmara dos Deputados para liberar a anistia, que é o perdão político. Ele acabou de falar. Aí você fala assim, ai, mas o Lula também fez isso lá com o Supremo Tribunal Federal, onde acabou até liberando lá o traficante pela mesma medida que liberou Lula. Eu sei, gente, mas é o jogo do poder. Mas muita gente usa esse negócio do Lula aí para falar sobre o julgamento de Bolsonaro. Mas se vocês olharem o julgamento do Lula daquela época
e o julgamento de Bolsonaro hoje, você vai ver muitos pontos diferentes. Primeiro, eu não acredito como o juiz Sérgio Moro, sendo que ele fez um julgamento tão, né? Porque se você notar, ele está na frente do Lula. Ele fala bem assim, é, a- o, o apartamento lá no Guarujá, né? Era Guarujá, não era? Acho que era. Que da era o sítio de Atibaia e o triplex. É o triplex no Guarujá, é o Isso. triplex. Falou, esse triplex aqui é seu? Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, mas está no seu nome. Aí ele falou assim, não, tá no nome da minha esposa. Aí falou, então é seu. Não, não é meu. Tá no nome da minha esposa, é dela. Aí ele falou assim, não, mas você assinou. Aí ele falou assim, tem algum papel aí com a minha assinatura? Ele falou, não. Aí ele falou assim, se não tem, então eu não assinei. Eu não posso assinar uma coisa que não tem minha assinatura. Tipo assim, é, Lula ele estava sendo pau, pau, pedra, pedra. Pronto. E o juiz, não, o juiz queria empurrar que Lula tinha feito aquilo de qualquer maneira. Tipo assim, ele poderia ter feito uma investigação, ido muito mais a fundo e tal, mas ele só pegou, ele queria empurrar a informação de que o negócio era dele. E aí Lula trabalhou em cima disso, porque se não tinha nenhuma assinatura, não tinha nada, não tinha como. O negócio não tinha como provar que era dele. Segundo, Lula era ex-presidente naquela época. Ex-presidente não pode ser julgado por uma corte tradicional, né, que eles chamam. Tem que ser julgado igual está sendo acontecendo agora por um Supremo Tribunal. O que que aconteceu? Eles julgaram em uma corte lá do sul do Brasil que não tinha competência para julgar um ex-presidente. Então, é por isso que foi anulado todo o julgamento. Por quê? Sérgio Moro, eu tenho certeza que ele sabia disso, que eles não tinham competência para julgar. Ele tinha que jogar para o STF, só que ele tinha medo de que Lula não fosse condenado pelo STF. Por isso que ele fez aquela manobra. Mas aí acabou que, né? A gente tem 9 minutos, tá? Acabou que aconteceu tudo isso. Mas enfim, o que a gente está falando? Muita gente está comparando o que aconteceu com Lula com o que pode acontecer com Bolsonaro. Só que o STF, ele é o mais poderoso do Brasil. Não há ninguém acima do STF no Brasil. Então, o STF é sim capaz de julgar Bolsonaro, e era isso que deveria ter acontecido desde o início lá, quando aconteceu o julgamento do Lula. Outro ponto é quando você é, vamos lá, numa monarquia, né? O rei é o poder supremo. Aí vem outros poderes e tal. Beleza. Quando você ataca o rei, você ataca a autoridade mais importante do país. E atacar a autoridade mais importante do país é como atacar o país. Então, quando o Bolsonaro ele vinha nas lives, onde ele vinha atacando o Supremo Tribunal Federal, ele estava atacando a autoridade máxima do país. E isso é como você irá atacar um rei, atacar uma pessoa e tal. Então, aí muita gente fala assim: não, mas eles não podem ser julgados porque eles também eram vítimas, porque o Bolsonaro atacou eles, né, e tal, a democracia e tal. Só que tem um ponto: não há nada maior do que o Supremo Tribunal no país. Então, querendo ou não, vai ter que ser o Supremo. E eles estão julgando porque foi um ataque à democracia. Ataque à democracia, somente o Tribunal Superior pode julgar. Então, assim, eles querendo ou não, ia cair na mão do STF, eles querendo ou não. Então, por isso que tem essa discussão de eles não podiam estar julgando porque eles são vítimas e tal, mas aí, tipo assim, não existe autoridade maior no Brasil, então vai ser eles querendo ou não. Só fazendo aqui um acompanhamento ao Wanderson, pessoal, porque as pessoas que me escutam normalmente, eles pedem para mim para ser mais didático possível, então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais ampla. Se você não entendeu a analogia que o Wanderson passou.
Então, eu vou tentar explicar para vocês seguindo o processo do Lula, porque eu não vou olhar notícias referente aos setoristas. Eu vou olhar diretamente o processo do Lula, tá? Então, quando foi determinado o liberamento do Lula com o voto de 6-5 para falar se ele era ou não tivesse ter sido sentenciado lá por Sérgio Moro, foi uma votação apertada, 6-5. O que que aconteceu? Ele só anulou o processo, mas ele transmitiu para um outro posto que não conderia a ser o Lava Jato. No caso, pelas mãos do Sérgio Moro, porque identificou ali o que a gente falou anteriormente, a imparcialidade e a parcialidade do juiz. E o que que acontece? O Lula, gente, eu tenho até aqui o número do processo, que foi na 12ª Vara Criminal de Brasília, para onde foi mudado o processo. A juíza, que foi a Poliana Alves, ela olhou as provas, gente. Ela olhou as provas. E ela reconheceu diretamente as provas. Ela olhou assim, ela reconheceu que realmente tinha ocorrido sim a corrupção. Mas o que que acontece? O Lula, ele tinha mais de 70 anos. Ele já tinha cumprido um prazo preso. Então, por conta desse prazo e por conta da prescrição que nós temos em lei, que pessoas com determinada idade não podem ficar na cadeia, o processo ele foi arquivado, porque não adianta deixar ele preso lá. Não ia fazer nada, porque nós tínhamos uma lei. Eu estou aqui com o processo, se vocês quiserem, vocês podem olhar também lá no Conselho Nacional de Justiça, onde realmente está lá, vocês quiserem ver, qualquer um pode ver, está lá, desenhado. Eu conheço pessoas esquerdistas hoje que falou para mim assim, Jason, olha, eu vi o processo, eu não acompanhei a notícia, eu olhei o processo, eu sei que o Lula estava lá onde a justiça reconheceu. Porque se você foi alegado inocente, a juíza não condena, ela fala que o seu processo está indeferido. Mas lá no processo está detalhado. Ela reconheceu os atos, mas o prazo de prescrição já tinha se excedido pela idade do rapaz, no E caso do também Lula. o órgão que julgou não era competente para julgar um presidente. Não, mas esse órgão aí, no caso, a gente está falando somente dessa parte que está falando aí do órgão do Supremo. Eu estou falando Uhum. após a manobra do Supremo. Sim. É o que eu estou Enfim. falando para o pessoal aqui. Aí muita gente cita essa parte do que aconteceu com Lula do que pode acontecer com o Supremo, com o Bolsonaro, mas existem diferenças entre os dois, tá? Inclusive, eles trabalharam bem nesse julgamento de Bolsonaro porque eles têm provas, assim, eles tentaram buscar o máximo possível, né, de provas. Temos 4 minutos. Então, eu vou resumir para o pessoal que ficou conosco até aqui agora, tá, gente? Primeiramente, meu muito obrigado. E eu vou resumir para vocês aqui o que se reflete esse julgamento do Bolsonaro. Ideologia política, milícia digital e jogo do poder. Esse é atualmente o cenário do julgamento de Bolsonaro. Eu, por mim, igual eu falo para você, quando essa notícia chegou em mim, o Wanderson sabe mesmo, qualquer outra pessoa sabe, eu nem dou engajamento para isso. Eu só ignorei, porque eu já conheço, ó, há É, bastante tempo como funciona a política no Brasil. tudo que Mas eu dei minha acontece. resposta como melhor alternativo, né? Porque, igual eu falei para você, uma das pessoas me procurou, que escuta a gente, me procurou, para dar a resposta para ela como funciona a política pública no Brasil em âmbito ao julgamento do Bolsonaro. E tudo que acontece, assim, em relação a tudo, geral, tudo que acontece, todos os lados da política tentam se aproveitar disso para si próprio, né? A esquerda, a direita e tal. Então, assim, se o PIB aumentou, um usa contra o governo, se o PIB abaixou, fala que isso é ruim para o Brasil por causa disso, por causa daquilo. Exatamente. Sempre, tudo que sai, sempre vão usar o contra, um lado vai usar contra, outro vai usar a favor, outro isso, outro aquilo. Então, sempre vai ter jogo político tentando
é usar o que está acontecendo em favor deles. E por isso que você tem que ter um olhar centrado e julgar o que está acontecendo sem ir por essas milícias digitais, sem ir por essas pessoas que tentam usar tudo em seu favor ou tudo contra também, né? É, literalmente, gente. E aí eu fico só uma questão para você do que vocês aprenderam hoje. Cuidado para você não estar sendo manipulado no momento. Porque eu acredito bastante, Wanderson, acredito bastante que tem muita gente no Brasil sendo manipulada por essas milícias sem saber. Sim. Sim. Ah, e só o último detalhe que eu vou falar aqui, gente. Donald Trump não tem poder nenhum sobre esse país, tá? Esse aqui é um país independente, com poder independente, com Supremo independente. A gente não depende de Portugal, a gente não depende dos Estados Unidos, a gente não depende de ninguém. Pode ser economicamente depender de um país ou de outro, mas o Brasil alimenta o mundo todo, então a gente consegue se virar sozinho. Então, essas notícias que saem que Donald Trump vai bater o decreto, isso não vai acontecer, porque isso aqui é um país independente. O que é decidido aqui é daqui. Outro poder não tem como. Se tentar fazer isso, é um ataque ao poder do nosso país. E isso significa guerra, né? E ninguém quer Mas é guerra que eu contra o falo isso Brasil. pra não só para as pessoas, é porque, tipo, as pessoas, ela fala assim, ó, um americano, o próprio brasileiro, ele se rebaixa. Uhum. Ele olha pro cara assim como se fosse um deus. Ah, americano é dólar, ó, dinheiro. Um Ah, ele minuto. é europeu. Gente, a crise no Brasil hoje está desse modelo porque simplesmente uma pessoa abaixou a cabeça para esse tipo de coisa. Bem, muito obrigado por você que esteve até agora com a gente. E é isso aí. A gente volta aí domingo no próximo Olhar Alternativo. Valeu, até a Valeu, próxima. galerinha. Grande abraço.